Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Para enviar perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando sempre de um lugar que não esteja fazendo muito barulho e perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Tá ok? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, só clicar no botão e ativar as notificações. E também seguir lá nos aplicativos aí de podcast, né? Para quem quiser escutar só o áudio, que é uma coisa, às vezes, até muito mais prática, né? Você está no trânsito, ou você está em alguma tarefa e você tem a oportunidade só de escutar. Então, as plataformas de podcast são uma boa opção, tá ok? Só me seguir lá nas principais plataformas. Vamos lá? A primeira pergunta? Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Luiz, eu falo do interior de São Paulo, Campinas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pelos conhecimentos que o senhor tem nos passado entre YouTube e o podcast. E também queria dizer que eu sou aluno do professor no curso Investidor de Alta Performance e os Segredos da Independência. Tem sido de grande valia para mim esses conhecimentos e, com certeza, vamos dizer, me formaram para esse mercado de ações e investimentos. Com certeza eu consigo tomar boas decisões agora, sem depender de nenhum analista. A minha dúvida é em relação, professor, às BDRs. Eu fiquei com dúvida como essas BDRs são emitidas. Se elas são emitidas a mesma quantidade daqui, são as mesmas ações lá do exterior, porque você pode converter essas BDRs a ações, né? Se você quiser. E como é que fica isso? Se eu fizer essa conversão, vai entrar no patrimônio da empresa como novas ações? Como é que funciona esse negócio? E a minha segunda parte da pergunta é se vai haver liquidez no mercado em relação a essas BDRs, porque quando eu liberar, vai ser uma corrida para comprar esses papéis, provavelmente. Esses preços vão subir? Eles vão se manter? O senhor poderia esclarecer isso para mim? Muito obrigado, desde já. Um abraço. Bem, Luiz, bom, eu fico aí do interior de São Paulo, eu fico feliz quando os meus alunos continuam aí sempre participando do episódio, tem várias perguntas aí de alunos, e mais feliz ainda por saber que você fez os 2 cursos, sinal que você gostou e agregou bastante conhecimento aí pro seu dia a dia, pelo seu relato. Fico feliz. Então vamos lá, Luiz, sobre BDR. A gente sempre fala aqui sobre as ADRs, que é American Depositary Receipt, e as BDRs é o Brazilian, né? É diferente. Então, um é o recibo de depósitos americanos e o BDR é o recibo de depósitos aqui brasileiros, né? Então, o que é uma ADR? Na Petrobras quer vender uma ação na Bolsa de Nova York, ela emite lá uma ADR, né? E a BDR que é o inverso. Imagine que a Apple queira vender ações aqui na nossa bolsa, aqui na B3, né? A Bolsa Brasileira. E aí aqui seriam as BDRs. Na realidade, a BDR é uma ação, tá, Luiz? Porque para se emitir uma BDR, precisa ter a ação em custódia. Como que funciona? A instituição que vai emitir a BDR aqui precisa comprar as ações dessa empresa, né, que são lastro dessa BDR, e tem que ficar com ela em custódia. Então, esse é um recibo de ações. É a mesma coisa que você está comprando uma ação. Quanto à liquidez, as BDRs no Brasil ainda não têm muita liquidez, tá ok? Ainda não são tão negociadas em um volume que a gente possa dizer que tem a mesma liquidez que as ações, né? Estão muito inferiores a isso ainda. Agora, esse problema que você falou de dependendo da falta de liquidez, da muita procura, esse preço subir demais, não. Como é a mesma ação, imagine no nosso exemplo, você está comprando ações da Apple. Eu sempre dou esse exemplo de arbitragem com a ADR. Não, a BDR também é válida. Então, a BDR aqui de uma ação da Apple tem que ter o mesmo valor, né, convertido em dólar de uma ação da Apple lá em Nova York, lá na Nasdaq. Então, se esse preço abre uma distorção, ele abre uma oportunidade de arbitragem. Como é o mesmo ativo, né, então digamos que aqui no Brasil fique mais caro do que em dólar está custando nos Estados Unidos. Então, abriu uma oportunidade de arbitragem, o que é? Você compra onde está mais barato e vende onde está mais caro. Então, ao entrar na ponta de compra imagine o mercado fazendo essa arbitragem. Todo mundo entrando, comprando a ação da Apple lá para vender aqui no Brasil, a BDR aqui. O que acontece? Essa ação começa a subir lá e como está entrando na ponta da venda aqui, ela começa a cair. Então, ela vai ajustar o preço rapidamente. Essas distorções, quando são abertas, abrem essa oportunidade de arbitragem e o próprio mercado rapidamente ajusta o preço porque é o mesmo ativo. Não tem por que ele ter valores diferentes. Tá ok? Então, essa é a explicação, tá, Luiz? A gente se vê no curso lá. Espero realmente que você tenha gostado e tenha terminado, né? Que esse Segredos da Independência ainda tem vários alunos aí terminando. Ele é bem recente, né? Tem muito conteúdo lá. São mais de 70 aulas, se não me engano. Quase 70 aulas. Então, a gente se vê lá. Tá ok, Luiz? Forte abraço.
Vamos à próxima? Olá, professor. Sou Francisco de Matão, interior de São Paulo. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu gostaria da sua opinião sobre investimento no exterior. Agora, com a legalização das BDRs para investidores pessoa física, eu gostaria de saber a sua opinião. O que compensa mais? Investir nas BDRs ou abrir uma conta em uma corretora no exterior, sendo que atualmente nós temos corretoras que fazem esse trâmite do investidor abrir uma conta nela e fazer o investimento diretamente no mercado americano, diretamente comprando as ações sem ser as BDRs. Na sua opinião, o que seria mais vantajoso de se fazer? Abrir a conta na corretora no exterior e investir direto no mercado americano, ou aqui no Brasil mesmo adquirir as BDRs para investir no mercado exterior? Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos. Abraço. Bem, Francisco de Matão, mais uma participação aí do interior de São Paulo. Vamos lá, inclusive uma pergunta muito parecida, né? Parecida assim, no sentido que vamos falar novamente de BDRs. Então, qual a diferença, Francisco, você comprar uma BDR aqui ou a ação da empresa lá nos Estados Unidos? Imagine que seja uma ação americana. Primeiro, duas diferenças que você vai ter. Custos de transação, você tem que avaliar, né? Vai valer a pena onde o custo de transação for menor. Só sob o ponto de vista do custo de transação, tá? Porque tem o ponto de vista da liquidez também. Então, a BDR aqui, usando o mesmo exemplo, uma BDR da Apple aqui não tem a mesma liquidez que uma ação da Apple lá nos Estados Unidos. Então, se você é um investidor que depende de liquidez ou você quer ter liquidez quando você necessariamente quiser sair dessa ação, a liquidez vai ser importante. Então, você teria, se isso for, né, primordial para você, imprescindível que você tenha liquidez para sair dessa ação, até porque de repente você não sabe quando você vai querer sair ou não, então o mercado americano vai te atender melhor do que o mercado brasileiro, do que as BDRs, tá? E o ponto de vista que eu falei do custo de transação, tem corretagem, tem emolumentos, tem vários custos de transação. Então você tem que ver quais seriam esses custos aqui para você investir nessa empresa via BDR, quais seriam esses custos lá na sua própria corretora para comprar essa ação direto lá no mercado americano, tá ok? Essas são as diferenças. Então, o ativo é o mesmo, como eu expliquei antes, mas você tem que estar de olho se vale a pena o custo de transação e a liquidez, se ela for imprescindível para você. Tá ok, Francisco? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori. Aqui é o Glauco, sou de Nova Prata, na Serra Gaúcha. Tudo bem? Eu vi que essa semana teve uma polêmica com a Tesla. Alguns influenciadores aí do mercado fizeram vídeos ou coisas no Twitter. Eu gostaria de saber o que tu tem para falar sobre essa discussão aí da Tesla, se é bolha, se não é, ou o que os dados da empresa nos indicam aí. Muito obrigado. Glauco, da Serra Gaúcha, vamos lá. Todo episódio também tem bastante participação aqui dos nossos amigos aí do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Tesla é um assunto que sempre vem à tona, tem muita gente que gosta, tem gente que investe, muita gente que gosta, muita gente que avalia e muita gente que tem dúvida se realmente a Tesla vale exatamente o que está sendo negociado na Bolsa, né? Reflete o seu valor de mercado, o valor da empresa necessariamente dá lastro para esse valor de mercado. Que é o que eu sempre comento com vocês, diferente de preço e valor. O preço é o que está sendo negociado a ação e o valor é realmente o valor intrínseco da empresa. Então vamos lá. Tem até um vídeo no meu canal que eu cito lá um livro do Ashwell Damodaran, né, que é o Narratives and Numbers, e o título do meu livro é A História por Trás dos Números, e o exemplo que eu uso lá é da Tesla, né, comparando a Tesla com a General Motors e a Ford. Então hoje a Tesla, em valor de mercado, ela já supera todas as empresas, né? Inclusive a Ford e a General Motors juntas, tá? E ela é infinitamente menor o volume de vendas, o faturamento e o lucro. Na Tesla, durante muito tempo, deu prejuízo, agora ela já tem um pouco de lucro, mas se você pega, ainda não supera os prejuízos acumulados desde a sua criação. E agora a Tesla teve essa queda, aí, se não me engano, próxima de 30%, né, nesses últimos tempos. E aí surgiu essa grande especulação se é uma bolha, né? Se o mercado realmente descobriu que ela estava precificada demais, se corrigiu, se não corrigiu. Então sempre surge, né, esse tipo de especulação, né? E o mercado americano como todo, o setor de tecnologia deu uma caída, não igual a Tesla, mas deu uma caída. Explicações técnicas que os defensores da Tesla, né, têm colocado na mesa
é porque a Tesla tinha uma expectativa dela fazer parte do índice Standard & Poor's 500 e a Bolsa, né, simplesmente disse que ela não vai fazer parte agora do índice Standard & Poor's 500. Então, naturalmente, a ação dela deu uma desvalorizada. E qual que é a lógica por trás disso? Então, imagine, eu acho que eu já expliquei aqui no podcast também sobre, é o mesmo raciocínio, tá? Aqui sobre o Ibovespa, né? Então, as empresas que fazem parte do Ibovespa, necessariamente, elas vão ser vendidas para aqueles fundos que são fundos passivos do índice Ibovespa. Ou seja, se você entrou num fundo passivo do índice Ibovespa, o que esse fundo tem que fazer? Que é o mandato do fundo, o regulamento do fundo. É comprar exatamente as ações na mesma proporção do índice Ibovespa. Então, é como se você estivesse investindo no índice Ibovespa. Então, o fato de a ação da sua empresa estar no índice Ibovespa já vai ter um pouco mais de liquidez, porque todo mundo vai ter que comprar essa ação. Então, é todo mundo, né, que segue o índice passivamente, tá? O índice Standard & Poor's 500 é a mesma coisa. Todos os fundos, e lá o mercado é muito maior. Então, todos os fundos de investimentos que seguem o índice Standard & Poor's 500 têm que comprar as ações na mesma proporção, as ações das empresas na mesma proporção que elas representam do índice Standard & Poor's 500. Então, o fato da Tesla ter sempre essa expectativa que ela faria parte do índice Standard & Poor's 500 gerou, né, todo esse movimento de que ela teria realmente bastante liquidez e lá na frente, quando ela fizesse parte, ia vir um volume maior de compra dessas ações. Volume maior de compra significa que a ação tende a subir, e aí muita gente, como a gente fala, o mercado sempre precifica antes, né? Então precificou essa expectativa, e quando essa expectativa já foi oficializada que ela não será atendida, é natural que o valor dessa ação ela recue um pouco, porque toda aquela expectativa que tinha não vai acontecer, muitos vão vender a ação e a ação tende a cair, tá? Então essa é uma explicação técnica para essa queda da Tesla. Mas aqueles que a criticam muito esse desempenho aí da cotação das ações da Tesla, dizem que isso não justifica uma queda dessa magnitude. E as explicações técnicas que teriam para isso também, que inclusive eu já tenho alguns vídeos, é porque a Tesla, o faturamento, o lucro, as projeções que essa empresa tem não justificam o preço dela na bolsa, tá? Então, voltando tecnicamente, o que é o valor de uma ação? O valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, para a Tesla valer... um raciocínio simples eu estou dando, tá? Não vamos fazer conta. Mas para a Tesla valer mais do que a General Motors e a Ford juntas, concorda? Para ela valer em valor de mercado na Bolsa de Nova York, mais do que a General Motors e a Ford junto, ela necessariamente, tecnicamente, a projeção de resultados dela, em algum momento, tem que ser maior do que as duas empresas juntas. Ou seja, ela tem que vender mais carros do que as duas juntas, ou pelo menos ter um faturamento maior e um lucro maior do que as duas juntas. Isso está muito longe de acontecer. Então, esse é um dos motivos técnicos que não se justifica o valor do preço da ação da Tesla. Tem muita expectativa ali de futuro. E como a gente fala que a precificação está muito esticada, é exatamente por causa disso. Quando é que isso vai se tornar realidade? Nesse valor, para justificar esse valor, está muito longe. É uma expectativa extremamente entusiasmada, né? Nem otimista, entusiasmada de que isso vai acontecer. Mas a gente sabe que na Bolsa sempre tem esse tipo de movimento. Tudo que tem uma expectativa de que um dia vai ser um grande negócio, vai dominar o mundo, ou pelo menos aquele segmento de mercado da empresa, ela tende a ter um valor muito alto e ter um movimento muito grande de compra dessas ações. O que justifica o aumento dessa cotação da Tesla na Bolsa de Nova York. Mas, tecnicamente, não tem nada que justifique esse preço. É como eu disse, né? O valor de uma ação é só a expectativa de gerar caixa no futuro. Então, o valor dela hoje já está precificando o futuro. Então, necessariamente, o futuro tem que acontecer naquelas projeções para justificar esse preço. Se não acontecer, esse preço tem que cair. O mercado corrige isso. Então, aqueles que dizem que uma parte dessa correção aí de quase 30% de queda vem dessa expectativa também de que as pessoas já acham, né, que... E aí, aqueles que defendem que pode ser uma bolha, já acha que a ação esticou demais, está muito inflada e ela vai ter que, né, cair um pouquinho, tá? Então, essa é uma justificativa aí de quem critica essa alta muito grande que tem aí nos últimos tempos no valor das ações, no preço das ações da Tesla. Agora, pegando um pouquinho, assim, digamos, de feeling de bastidores, a Tesla, ela tem, o negócio dela é carro elétrico. Eu sempre falo, quando eu falo de planejamento estratégico, inclusive nos cursos que eu dou, já presenciais, né, no IBMEC e agora nos cursos online, quando eu falo de
planejamento estratégico, de Michael Porter, né, de vantagem competitiva. Toda empresa, ela domina o mercado por um tempo. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil você manter uma vantagem competitiva durante muito tempo, porque rapidamente o mercado copia e você não será mais o único a ter aquela vantagem. Então o raciocínio é esse. Como a Tesla já passou muito tempo sendo valorizada por essa vantagem competitiva que ela tem sobre os seus carros elétricos, em algum momento alguém vai copiar isso, né? E a indústria automobilística tem poder para isso, tem poder econômico para isso. Então nada impede que uma General Motors, né, que uma Ford, ou que uma grande montadora, uma Nissan Renault, né, uma Mitsubishi, ninguém impede que uma grande montadora dessa, de repente, consiga competir com a Tesla nesse mesmo mercado dela, né, de carros elétricos, carros inovadores, esse tipo de coisa. Então esse modelo de negócio dele, de automóveis, eu acredito que não vai dar o retorno que as pessoas estão esperando. Estão apostando que vai dar esse retorno, tá? É justamente por aquilo que eu disse. O preço hoje justifica que ela tenha um faturamento, um lucro e um volume de vendas muito maior que a General Motors e a Ford junto. E ela está muito longe disso, mas muito longe mesmo. Então, quando você olha para o negócio automóveis, montadora, eu acho que esse modelo de vantagem, precificação, né, dessa vantagem competitiva que ela tem já está meio estressada. Assim, minha visão, tá? Minha visão pessoal. Mas existem outros negócios da Tesla que estão por trás disso, que aí os defensores defendem que são coisas inovadoras também, que é uma empresa de energia também, né? No ramo de energia, geração de energia, né? Geração e distribuição de energia. Mas também é um negócio pequeno, tá? Então, aqueles que defendem que isso pode justificar, nas entrelinhas estão dizendo o seguinte, tá, a parte de carro elétrica, a parte de montadora, pode dar uma desacelerada e não vai mais justificar o preço. Mas ela tem uma outra, né, solução inovadora aí na parte de energia que está vindo à tona e isso vai, digamos, continuar impulsionando o valor da empresa. Tá? Só que a gente tem que ter sempre em mente, né, que tudo depende do futuro. Todo o valor hoje está dependendo do futuro. Então o futuro necessariamente tem que acontecer. Nós, enquanto investidores, qual o cuidado que a gente tem que ter? Ser mais conservador. Não ser tão entusiasmado e não precificar demais o futuro. Porque o futuro a Deus pertence. Hoje pode ser tudo uma maravilha. Daqui a um tempo pode ser que essa maravilha deixe de ser uma maravilha e vire um pesadelo, tá? Esse sonho aí vira um pesadelo. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais... Isso é investimento em empresas de alto crescimento. Tem um modelo, inclusive no curso Investidor da Performance, que eu falo sobre isso. Empresas de alto crescimento. Tem vídeos no meu canal que eu falo sobre isso também. Cuidados ao comprar ações de empresas de alto crescimento. Tem um vídeo, acho que é específico sobre isso, que tem no meu canal, é só procurar. Eu vou até pedir para o editor, se encontrar, colocar aqui na descrição do podcast. Mas você tem que ter um cuidado, porque empresas de alto crescimento têm muita expectativa de futuro. Ao contrário de empresa madura e sólida, que não. Você considerando que a empresa vai crescer a taxa de crescimento da economia, vai crescer 3%. Isso é muito mais plausível para uma empresa grande, madura e sólida. Mas também você tem uma rentabilidade menor quando você investe nesse tipo de empresa. Ah, quero ter uma rentabilidade maior. Aí você vai procurar uma empresa de alto crescimento. E aí a empresa de alto crescimento, como o próprio nome diz, vai ter que crescer muito, muito mais, 20%, 30% ao ano. Tá? E isso a gente sabe que é difícil. Pode acontecer? Lógico que pode. Tem várias empresas que conseguem fazer isso. Tá? Só que no presente é muito difícil você ter uma certa previsibilidade, ou como muitos gostam de ter uma certa... próximo da certeza de que isso vai acontecer. Não vai. Isso como eu disse, depende do futuro, tá? Então eu acho que a Tesla está embutida aí uma expectativa muito grande nela. Pode ser que ela entregue? Pode. Mas a probabilidade não é tão grande assim como muitos acreditam. Tá? Então é só tomar esse tipo de cuidado. E se quiser investir na Tesla, é só avaliar. A gente tem todo um processo de avaliação de empresas que a gente tem que fazer. E não comprar só porque a dica do vizinho, o seu primo está comprando, né? E entrar muito naquele sentimento de eu não quero ficar fora da festa. Tá? Todo mundo aí, né, curtindo a festa, eu não quero ficar de fora. Tem que só tomar esse cuidado de você não entrar só por esse sentimento. Pode ser que você entre na festa na hora errada. Né? Você entre na festa na hora que a festa está acabando ou na hora que estão apresentando a conta, né, para quem está dentro da festa. Então, deixa de ser um boca livre, né, passa a ser cobrado. Tá? Então, é só esse cuidado. Espero ter te ajudado e não complicado ainda mais a sua cabeça. Tá joia? Forte abraço. Vamos à próxima. Bom dia, professor José Cobori. O meu nome é Maxinei e eu sou aqui do Rio de Janeiro, investidor novo no mercado financeiro, pouco menos de 2 anos. E
comprei o seu livro porque eu gostei muito do trabalho que o senhor desenvolve no YouTube, nessas plataformas, eu acompanho pelo YouTube. E também gostei muito do conteúdo que o senhor passa através do podcast. Traz uma confiabilidade muito grande a forma como o senhor conduz o seu trabalho. Isso me deixou muito seguro para estudar e cada vez mais melhorar a minha vida como investidor. Então aqui, né, eu estou lendo o seu livro, relendo, lendo e relendo, não sabia nada de economia, estou aprendendo bastante, mas cheguei aqui na parte do apêndice 1 e o senhor trata aqui da ideia do bottom up, beta, não sei se é assim que se pronuncia, e estou tendo muita dificuldade para poder entender como que funciona essa parte de analisar, né, através do bottom-up, analisar o beta das empresas, essas distorções ou diferenciações que ocorrem frente ao Ibovespa, né? Então, se isso puder dar uma explicação para ficar um pouco mais claro o que é, como funciona e para que serve, eu ficaria muito grato, tá? Desde já agradeço a atenção e desejo sucesso em abundância para o senhor e para toda a sua equipe e para a sua empresa também. Bom, Maxinei do Rio de Janeiro. Maxinei, sua pergunta é bastante técnica. Primeiro eu agradeço você estar lendo o livro e esse assunto que você tem em dúvida é o apêndice 1, que inclusive não tinha na primeira edição, é nessa edição agora ampliada e atualizada que tem esse apêndice em que eu ensino a metodologia do bottom-up beta. Então vamos lá, vou tentar transformar esse assunto bastante técnico um pouquinho mais palatável para todo mundo entender. Primeiro, por que eu coloquei isso na edição atualizada e ampliada? Até porque, para quem me conhece, eu sempre critico as teorias que são usadas. Apesar de utilizá-las, eu tenho as minhas críticas, né, às teorias aí de finanças. E o beta é um deles, o beta estatístico. Então, a metodologia do bottom-up beta é para tentar trazer o beta estatístico, uma correção, trazer um pouquinho mais próximo da realidade como medida de mensuração de risco. Então, o que é o beta estatístico? O beta estatístico ele está pegando o passado, é uma regressão linear, né, uma medida estatística de regressão linear, que ele está comparando quanto uma ação varia em relação à variação do mercado. Então, vou traduzir isso, até porque a fórmula dele está dizendo isso. Não convém aqui eu ficar falando de fórmulas de estatística que tem no livro, tá? Mas vamos lá. Traduzindo, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, o mercado é o Ibovespa, concorda? A mensuração nossa do mercado é o índice Ibovespa. Então, eu estou pegando uma ação e fazendo um cálculo estatístico via regressão linear para descobrir o quanto essa ação varia em relação à variação do mercado, ou seja, varia em relação ao Ibovespa. Então, vamos transformar isso em dados, né? Eu pego uma ação, digamos, do Itaú e eu quero descobrir o quanto a ação do Itaú varia em relação à variação do Ibovespa. Se eu fizer lá minhas contas e descobrir que essa ação varia, né, 20% a mais, ou seja, toda vez que o Ibovespa subir, essa ação vai subir 20% a mais. Toda vez que o Ibovespa cair, essa ação vai cair 20% a mais. Então, eu estou descobrindo o beta dela. Estou descobrindo o quanto ela varia em relação à variação do mercado. Tá? E aí, como o nosso exemplo é 20%, o beta é um fator 1. Se for o fator 1, ele varia exatamente igual. Então, se ele variar 20% a mais, eu estou dizendo que o beta dele é 1,2 em fatores, então 1,2. Então, toda vez que o Ibovespa variar, ele vai, só se multiplicar por 1,2, né? Vai variar 20% a mais, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Então, é uma medida de mensuração de risco. Tá? Então, as primeiras medidas de mensuração de risco foram criadas, foram o famoso desvio padrão, né? Todo mundo que estudou estatística aí, a primeira coisa que a gente aprende é desvio padrão. Desvio padrão é o quê? É o quanto uma observação se desvia da média. Né? Então, você pegou 10 observações, tirou a média daquelas 10 observações, aí você pega uma observação e compara ela com essa média. Então, você está vendo o desvio padrão. Quanto, por isso chama de desvio padrão, né? O quanto essa observação se desvia da média. Tá? O beta é isso. Aí eu estou falando de variância, covariância, mas tudo um derivado do desvio padrão. Tá? Só para não complicar muito a cabeça aí. De vocês, a gente precisa entender a intuição. Tá? Só que como é uma medida estatística, ela está olhando para o passado e ela não tem, digamos, dados qualitativos. Tá? Porque como você está pegando uma medida do passado para tentar prever o futuro, até porque quando você está usando o beta para descobrir o valor de uma ação, você está tentando prever o futuro. É porque o valor de uma ação hoje, como eu já expliquei inclusive nesse episódio, é a capacidade da empresa gerar caixa no futuro. Tá? Então eu estou pegando uma medida do passado para tentar prever o futuro. Primeiro vai ter uma distorção estatística que eu vou explicar daqui a pouco. E segundo, o mercado muda. Né? Não quer dizer que ela teve essa variação no passado, que ela vai ter no futuro.
o mercado muda, a empresa muda, a economia muda, muitas coisas mudam, tá? Mas o bottom-up beta ele tenta trazer uma medida um pouco mais qualitativa. Então, o que eu vou dizer para você? Ele vai transformar o beta estatístico, tá? Se você já viu no apêndice, está lá como faz isso. Vai transformar o beta estatístico num beta um pouco mais qualitativo, que é o bottom-up beta. E agora eu passo a explicar, então, tentar transformar esse assunto técnico num assunto mais palatável para todo mundo. Eu vou até usar o exemplo do livro, tá? Não vou citar o nome, talvez eu cite o nome das empresas, mas acho melhor não, até para não confundir a cabeça e as pessoas saírem procurando para ver se isso bate. Até porque é um exemplo antigo que está no livro, né? Se você for olhar hoje, não vai ter a mesma, digamos, qualidade da informação. Talvez ela até tenha se ajustado, né? Então, se eu pego duas empresas que eu digo semelhantes ou muito parecidas, no exemplo do livro são dados reais, eu pego duas empresas do varejo. Então, imagine que você está pegando empresas... quando eu falo empresa de varejo, essas grandes lojas de departamento, grandes lojas de eletrodomésticos são, né, uma C&A, uma Americanas, uma Renner, são lojas de varejo, tá? Ponto Frio, Magazine Luiza é o que a gente chama de loja de varejo. Mas você imagina eu pegar duas lojas de varejo, o exemplo que eu dou no livro é da Renner e lojas americanas. Elas, teoricamente, são muito parecidas. Mas, para sair da subjetividade, aí eu pego a teoria para pôr uma objetividade nessa informação. Por que elas são muito parecidas? Eu chego à conclusão que as empresas são muito parecidas quando eu olho para 3 magnitudes, que eu tenho que olhar que tem que ser muito semelhantes. Ciclicidade é o quê? Sazonalidade, né? Ou seja, essas duas lojas têm a mesma ciclicidade. Dia das Mães, as duas vendem mais, né? Dias que são normais, não tem nenhuma data comemorativa, as duas vendem menos, não é isso? Dia dos Pais vendem mais, Natal vende mais, entendeu? Então elas têm uma sazonalidade muito parecida, não é isso? Então elas têm essa magnitude da ciclicidade semelhantes ou muito parecidas. Aí eu pego uma outra magnitude que chama alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? É a utilização de uma estrutura de custos muito parecida. Então, quando eu olho para as duas lojas, ela tem uma estrutura de custos operacionais muito parecida, né? Tem lojas no Brasil inteiro, quase todos os shoppings têm uma loja deles. Então, elas têm uma estratégia de alavancagem operacional muito parecida. Então, nessa magnitude da alavancagem operacional, eles estão também muito parecidos. Tá ok? E a terceira magnitude que elas são muito parecidos é na estratégia, digamos, uma estratégia de marketing que a gente chama de diferenciação. Então, o que eu falo? As duas vendem... A estratégia de diferenciação em marketing é assim, elas na realidade, elas não teriam estratégia de diferenciação. Elas são muito mais voltadas a commodities. Porque em marketing a gente fala de estratégia de diferenciação e commodities. E eles estão muito mais para commodities. Mas, grosso modo, a gente chama qual a estratégia de diferenciação dessa empresa. São muito parecidas, vendem para o mesmo público, para a mesma classe social. O que eu estou dizendo? Que a loja americana não concorre com a Louis Vuitton, nem com a Hermenegildo Zegna, não vai concorrer, nem com a Fast Shop, entendeu? Elas estão muito parecidas ali entre elas, vendem para o mesmo público, tá ok? Para a mesma classe social e a mesma estratégia de preços. Ou seja, quando eu falo de diferenciação é porque elas não têm diferenciação de produto, elas estão vendendo coisas mais caras pela marca. Pelo contrário, elas estão vendendo coisas mais baratas sem muita marca. Então, é o que a gente chama de estratégia de diferenciação. São muito parecidas. Então, o que eu estou dizendo com essa teoria do bottom-up beta? Quando eu tenho essas 3 magnitudes da empresa parecidas ou muito próximas, que é ciclicidade, diferenciação e alavancagem operacional, quando elas são muito parecidas, elas teoricamente têm que ter um risco parecido, concorda? E o que justificaria ela ter um risco muito discrepante? Que nesse exemplo eu uso um exemplo real das lojas Renner e Americanas. Então a Renner, teoricamente, pelo beta estatístico dela, ela teria mais do que o dobro nesse exemplo aí, que é real, mais do que o dobro de risco do que as lojas americanas. Tá? E aí, quando eu olho, eu vou ajustar, eu tenho que ajustar o quê? Se eu estou dizendo que elas têm a mesma, 3 características muito parecidas, o que justifica o risco de uma ser muito diferente da outra é a alavancagem financeira. Então, o que é alavancagem financeira? Dívida. É o quanto a empresa utiliza capital de terceiros, utiliza dívida na sua estrutura de capital. Então, quando eu olho para isso, e esse exemplo é o que eu dou, eu olho para isso é exatamente o inverso. No exemplo que eu dou, na realidade, a Renner mostra lá, sei lá, que tem um beta de 1.4 e a Americanas tem um beta de 1.2. Então, estou dizendo que a Renner é muito mais arriscada, é o dobro. Né? Ela tem um beta de 1.4 e outro 1.2. Só que quando eu olho para a alavancagem financeira, a alavancagem financeira da lojas americanas é 3 vezes maior do que da lojas Renner. Pessoal, estou falando o nome da empresa, mas isso é muito antigo esse exemplo. Tá? Senão,
Esse exemplo, eu acredito que tem mais de 10 anos esse exemplo. Eu lancei o livro a primeira vez em 2011, esse apêndice eu já tinha ele na minha base ali de material que eu dava aula, e eu utilizei depois disso na segunda edição. Tá? Então são exemplos aí muito antigos, tem mais de 10 anos esse exemplo. Até porque quando a gente cita o nome das empresas, você pode até gerar aí um burburinho, depois, o cara falou isso, falou aquilo. Não, são exemplos, tá, antigos. Estou citando aqui para dar um sentido um pouco mais didático para vocês entenderem. Então, quando eu olho a alavancagem financeira, a Americanas deveria ser 3 vezes mais arriscada que a Renner. E o Beta Estatístico está dizendo o inverso, que a Renner é 2 vezes mais arriscada que a Lojas Americanas. Então, por essa constatação, eu tenho que ajustar o risco da empresa pela alavancagem financeira. Tá? Porque o que justificaria o risco? A alavancagem financeira. Vamos tirar todo esse linguajar técnico. Usem só a intuição. Quem é mais arriscado? Quem tem mais dívida ou quem tem menos dívida? Quem tem mais dívida. Então é isso que essa teoria está dizendo e que vai ajustar. Então o que eu pego? Eu pego esse beta estatístico e desalavanco todo esse beta. Como eu faço isso? É como se eu pegasse toda a indústria de varejo, pego toda a indústria de varejo, vejo o valor de mercado de todas essas empresas e calculo qual a relação dívida da indústria toda. É como se eu pegasse a dívida de todas as empresas, é isso? Pegasse a dívida de todas as empresas e dividisse pelo valor de mercado de todas as empresas. Eu vou achar um índice desalavancado. É como se eu estivesse tirando toda essa alavancagem do setor, como se eu estivesse considerando todas as empresas sem dívida. Então a gente acha o beta desalavancado. E depois eu realavanco cada beta desse pela dívida da própria empresa. Parece complicado. Então, um exemplo, eu pego todas as lojas de varejo, Renner, Americanas, que eu estou olhando, e todas as outras lojas. C&A, pego todo mundo. Riachuelo, pego todo mundo dessa indústria. Aí eu pego toda a dívida desse setor, de todas as empresas, e comparo com o valor de mercado de todas as empresas. Faço uma continha e acho um beta desalavancado. Tiro, é como se eu tirasse toda a dívida, todo mundo fala, agora ninguém tem dívida. Só que toda empresa tem dívida. Para que eu faço isso? Porque eu volto para uma base onde ninguém tem dívida e depois eu realavanco esse beta pela dívida da empresa. Então, quando eu faço isso, aí eu pego, agora eu vou realavancar pela dívida da Renner. Realavanco pela dívida da Renner. Aí agora eu realavanco pela dívida da Lojas Americanas. Quando eu olho, aí eu tenho uma medida de beta mais ajustada à realidade. Porque aí eu vou chegar à conclusão que a Americanas é mais arriscada do que a Renner, e não o contrário, tá? Então, o bottom-up beta, ele serve para isso, tá, Maxney? Você desalavanca todo mundo e realavanca pela dívida. E aí você encontra uma medida muito mais próxima da realidade do que o beta estatístico. É assim que a gente faz na realidade, para calcular e utilizar o beta no CAPM, para achar o custo de capital da empresa. Tá joia? Espero não ter complicado muito, é um assunto bastante técnico. Fiz um esforço aqui para torná-lo mais palatável, espero ter atingido o meu objetivo, ou pelo menos parte dele, tá, pessoal? Forte abraço aí, obrigado pela pergunta. Essas perguntas são mais técnicas, né? É um desafio maior para a gente explicar. Vamos lá, a próxima? Professor Cobori, aqui quem fala é Anderson, de Praia Grande, Baixada Santista. Professor, minha dúvida é a seguinte: eu já entendi sobre empresas que vão para o nível do novo mercado, certo? São empresas que têm só ações ON. Minha dúvida é a seguinte: como é que é feita a escolha de presidência, esse tipo de coisa? Num caso de, como o senhor já explicou, todos os acionistas são do mesmo nível, não tem diferença entre os acionistas que nem nas ações ON e PN. Então a empresa ela trata todos por igual. Minha dúvida é essa: como que acontece votação, se eu posso votar, esse tipo de coisa. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Anderson, de Praia Grande. Anderson, essa dúvida sempre surge, né, da ON, PN, Unity, Tag Along, e eu sempre explico que é exatamente essa diferença da ON, você ter direito a voto, né? Ou seja, você tem poder de escolha na empresa, o que não tem uma PN, né, uma ação preferencial. Mas a sua pergunta é como se escolhe o presidente da empresa. É uma assembleia de acionistas. A assembleia de acionistas, aí só participa e só vota, óbvio, quem tem ação ON, as ordinárias nominativas. E aí a assembleia de acionistas escolhe um conselho de administração. Então, quando você pegar instâncias, né, hierárquicas na estrutura da empresa, tem o comitê, o board, o comitê executivo, que é o presidente, os diretores são operacionais, então é eles que tocam a empresa. Só que acima deles tem o conselho de administração, não é isso? E acima do conselho de administração, a assembleia de acionistas.
né, que é o dono da empresa. Então, agora você olha o inverso. A Assembleia de Acionistas escolhe o Conselho de Administração. E aí o Conselho de Administração escolhe o presidente da empresa. Tá? No inverso, né? Então você é acionista da empresa, você tem ações ordinárias. Você tem o poder de ir nessa Assembleia e votar para escolher o Conselho de Administração. Como que funciona isso? Digamos que ele tem... Primeiro, para você ter o poder de escolher mesmo, você tem que ter o controle. O controle é quem tem 50% mais uma ação, ou seja, ele tem a maioria. Então ele vai ter o poder de controle e ele vai escolher os rumos da empresa, não é isso? Então, a Assembleia de Acionistas vai escolher o Conselho de Administração. Tá? Só que o Conselho de Administração tem algumas regras. Não vou entrar no detalhe aqui, que tem algumas regras de cadeiras, né? Então, sei lá, se você é um acionista ou você está num bloco de acionistas que tem 10% da empresa, você teria direito a uma cadeira. Aí um outro bloco de acionistas tem direito a 2 cadeiras, a escolher, né? dois conselheiros, pode escolher um conselheiro. Na estrutura de governança da empresa tem conselheiros independentes, ou seja, pessoas mais técnicas do mercado que ajudam ali na composição do conselho. Tá ok? Então o conselho é formado, pode ser de 3 pessoas, 5, 10, 20, depende do tamanho da empresa. E esse conselho de administração é escolhido pelos acionistas, e aí na reunião do conselho de administração eles escolhem o presidente do conselho, tá? Que pode ser rotativo, pode ter um certo período de mandato, e aí esse conselho de administração vai escolher o presidente da empresa, e é tudo por voto. Então, digamos lá, tem uma assembleia com 20, vou colocar um número ímpar, né, para não dar empate, tem uma assembleia com 21 conselheiros. Esses 21 conselheiros vão escolher o presidente da empresa. No limite, se não for unanimidade, né, eles falam, tem que ser esse cidadão, ou tiver lá 3 concorrendo, sendo indicado pelos demais conselheiros, né, 3 candidatos lá à presidência, eles vão votar para saber quem que vai ser escolhido o presidente da empresa. Tudo na votação, tanto a Assembleia de Acionistas como a Conselheira de Empresa, o Conselho de Administração. E aí vão escolher o presidente da empresa. É assim que funciona. Mas se eu não tenho controle? Tem várias maneiras, né, de você tentar participar das decisões da empresa. Até porque geralmente não é um acionista que tem mais de 50% das ações. Geralmente é um bloco, junta lá um bloco de acionistas e eles se unem com interesses iguais e eles decidem formar um bloco de controle. E aí eles mandam na empresa. E é óbvio que sempre pode haver divergência, mas sei lá, você consegue se unir aí a 3, 4 investidores que performam lá 15% das ações da empresa. Você já tem um certo poder dentro da empresa de escolher alguma coisa, porque aí esse seu bloco vai negociar com os outros para tentar formar uma maioria. Como tudo, né, na democracia. Você sempre está formando aí os grupos com interesses parecidos para tentar influenciar os rumos de qualquer coisa. No caso do país, se você for político, ou nos rumos de uma empresa, se você for acionista e quiser participar da administração dela. Tá ok? Essa é a lógica, tá? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Meu nome é Adriano Bittencourt, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos conhecimentos tão valiosos que o senhor nos disponibiliza. Eu utilizo muito o JKCast nos meus deslocamentos de carro e isso torna os meus deslocamentos muito mais produtivos. Gostaria de agradecer muito por esse conhecimento disponibilizado. Eu tenho 2 dúvidas sobre o processo de recompra de ações por parte das empresas. A primeira dúvida é, excetuando-se os casos em que as ações são recompradas para bonificação de executivos, eu vejo que a empresa pode utilizar as ações recompradas de 2 formas, ou mantendo em tesouraria ou cancelando-as. Entre as 2 formas, eu não consegui enxergar uma diferença matematicamente na geração de valor para o acionista. Eu entendi que as 2 gerariam valor para o acionista da mesma forma. Eu queria saber se esse pensamento está correto mesmo ou não, se eu estou equivocado nessa matemática. E uma segunda dúvida é: por que as empresas americanas tendem a fazer mais esse cancelamento de ações e no Brasil essa recompra é pequena e às vezes que eu vejo que ocorre essa recompra, normalmente as ações são mantidas em tesouraria e não canceladas, né? Então, se esse pensamento está correto, realmente as empresas americanas tendem a cancelar e as empresas brasileiras não. E por que disso ocorrer? Muito obrigado pelo esclarecimento.
Fique com Deus. Bem, Adriano de Juiz de Fora, uma pergunta também bastante técnica, né? Vamos lá tentar esclarecer isso aí, Adriano. Começando aqui pelo final, eu não sei se tem uma diferença tão clara assim de que lá cancela mais do que aqui, tá? Pode ser que tenha pelo tamanho do mercado. E aí eu vou tentar explicar o porquê que uma empresa cancela ou não suas ações em tesouraria. Então, muita empresa recompra essas ações justamente pelo que você falou. Ela precisa das ações para fazer remuneração de executivos. Porque tem muitos executivos que ele tem lá a famosa stock options, né? Ele atingiu a meta, ele ganha ações, não ganha dinheiro. Então, se a empresa não quiser emitir mais ações para remunerar esses executivos, ela tem que comprar as ações que estão no mercado, recomprar. Então, ela geralmente recompra e coloca essas ações em tesouraria. A ação fica com a empresa. A ação, apesar de ser emissão dela estar no mercado, ela recompra para ficar com ela. Tem empresas que fazem isso e a lei prevê, né, a lei das sociedades anônimas e a CVM prevê algumas exceções que você pode fazer isso, que em teoria a empresa não pode ficar negociando a sua própria ação, mas aí tem essas exceções, né? Ela pode recomprar para atender alguns motivos, tá? Então, um deles é essa remuneração de executivos e um outro é para fazer cancelamento. Então, por que uma empresa cancelaria a sua ação? Aí tem uma explicação um pouco sob o ponto de vista das finanças. Quando diz que vale a pena ou não, por que uma empresa recompra a sua ação para cancelar? Porque ela não está vendo oportunidades e ela tem caixa suficiente, reservas de capital. E aí são detalhes contábeis, tá? Reserva de lucros, reserva de capitais. Então, ela tem muito dinheiro sobrando. Digamos, está muito dinheiro sobrando lá no caixa, ela não tem como reinvestir. Lembra lá da análise de investimentos? A empresa tem que reinvestir sempre esse dinheiro para gerar retorno para o acionista, não é isso? Então, tem um jargão no mercado que fala que se a empresa não conseguir fazer isso, ele fica com o dinheiro queimando na mão. Então, imagina uma empresa nessa situação, né? Tem muito dinheiro lá e, teoricamente, ela não tem projetos viáveis para investir, para dar retorno para o acionista. E aquele dinheiro fica ali meio, no jargão popular, seria assim, está subutilizado. Aquele dinheiro está parado lá. Então, sob o ponto de vista do acionista, é um dinheiro improdutivo. Por que aquele dinheiro está parado? A empresa precisa crescer, precisa reinvestir, né? Precisa gerar retorno. Se a empresa não consegue fazer isso, ela tem algumas alternativas. Uma delas, que é mais conhecida no mercado, ela incorpora essa reserva de lucros, essa reserva de capitais no capital social, não é isso? E emite novas ações. Entrega para os acionistas, a famosa bonificação em ações, né? Incorpora aqui no capital social, emite novas ações e entrega para os acionistas. Então as pessoas falam, ganha uma bonificação de uma ação. Na realidade, aquele dinheiro já era seu, né? Só que estava lá contabilizado como reserva de lucro, reserva de capital, alguma coisa assim. E agora ela passou para o capital social. Então, teoricamente, não alterou, em valores para você, acionista, não alterou nada, né? Porque aquele dinheiro, teoricamente, é seu, está lá na empresa, é seu. Então, por isso que você fala matematicamente, tem esse sentido, que a vantagem é a mesma. Não, uma eu vou receber ações, se fosse bonificação, né? A outra não vou receber, mas a reserva de lucro está na empresa, é minha. Eu sou dono da empresa. E no caso do cancelamento, ele tem um sentido de... Imagine agora, a empresa está com aquele monte de ações de tesouraria, ela queria ter uma utilização para aquilo, ela queria remunerar o executivo, mas acabou sobrando. O dinheiro está lá em tesouraria. E ela não tem o porquê ter aquela ação ou não tem destinação para aquela ação que está em tesouraria. Então o que ela faz? Cancela as ações. Qual que é o benefício para o acionista? Porque agora a empresa tem menos ações. Então se você, sei lá, você tinha uma ação de 100 e a empresa... Você tinha uma ação de 100, você tinha 1% da empresa, ok? E a empresa cancelou 50 ações. Agora a empresa só tem 50 ações. Você continua tendo uma ação de 50. Agora você tem 2%. Então a sua participação relativa na empresa, proporcional à empresa, aumenta quando a empresa cancela as ações. Então você também tem um benefício, tá, no cancelamento. Ah, mas ela não cancelou, está lá na tesouraria. Aquela ação tem um valor, está nas ações em tesouraria que reduz o patrimônio líquido, porque está lá em reservas, né? Reserva de capital. E aquela reserva de capital é sua também. Não é isso? É um dinheiro que estava no caixa e virou ações de tesouraria. Circulou só contabilmente dentro do balanço da empresa. Mas a empresa é a mesma. Você continua tendo benefícios sobre aquilo que está dentro da empresa. Tá? Ela cancelou, cancelou. E aí tem uns negócios que tem que observar que está escrito cancelamento sem redução do capital social. Então cancelou sem a redução do capital social, acontece exatamente o que eu te falei, né? Vai aumentar a sua proporção na participação. Então essa é a lógica. E aí, voltando lá na sua segunda pergunta, talvez essa seja a lógica de nos Estados Unidos, de repente, ter mais cancelamento que no Brasil. Primeiro, lá tem muito mais empresas e proporcionalmente, talvez se compare proporcionalmente, não seja muito, mas quando você olha em números absolutos, com certeza tem mais empresas lá cancelando ações do que aqui. Mas no Brasil tem bastante, tá? Se você pesquisar, acho que você vai achar. Tem bastante empresa que não é uma coisa muito divulgada, só o acionista da empresa fica sabendo.
É um comunicado que a empresa faz para os seus acionistas. E, no caso, um fato relevante que ela envia para a CVM, para o mercado saber. Mas tem bastante cancelamento no Brasil também. Mas talvez, mesmo assim, se você fizer a comparação e tiver muito mais nos Estados Unidos, é porque o mercado é muito maior. Teoricamente, nessa minha explicação, tem muito mais empresas, talvez com caixa sobrando sem ter o que fazer, com ações de tesouraria, que ela prefere cancelar, já que ela não tem uma destinação para aquilo. Essa seria a explicação. Espero que tenha te ajudado. Forte abraço. Bom, pessoal, agora vamos aqui, tem perguntas em texto. Olá, José Cobori, boa noite. Aqui é o João Paulo, falo de Brasília. Dúvida, através de algumas análises eu percebi que os títulos pré-fixados do Tesouro oscilam menos se comparados a outros. Você acha que seria um bom lugar para deixar a reserva de oportunidade ao aliar liquidez e um pouco mais de rentabilidade? Bom, João Paulo, vamos lá. Não sei se isso que você falou é só um período que você olhou. Provavelmente porque isso não é uma verdade absoluta. Títulos pré-fixados, na realidade, tem uma tendência, devido à oscilação da taxa de juros, de ter muito mais oscilação que outros títulos. Igual a LFT não tem oscilação, porque ela a LFT é o Tesouro Selic, tá? Ela paga o Selic acumulado. Geralmente, a reserva de oportunidade é melhor você ter em LFT. Vai render pouquinho, mas vai sempre ter um rendimento positivo. Então, se é uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade, você deveria ter uma proporção maior nesses títulos. E o que é a reserva de oportunidade? Assim que o próprio nome diz, né? Surgiu a oportunidade, digamos lá, quando deu o circuit break, a ação derreteu, desvalorizou 50%. A empresa é boa, eu continuo acreditando nela. Eu preciso ter dinheiro na mão para poder comprar. Quando a gente fala ter dinheiro na mão, é ter liquidez. Então, se seus títulos estiverem numa reserva de oportunidade em LFT, você vai sempre resgatar ela com um rendimento positivo, por menor que seja. E aí vai lá, resgata, né, suas LFT e vai comprar ações. O que não é uma verdade se você tivesse um título pré-fixado ou uma NTNB. Né? Por quê? Uma NTNB, uma NTNF. Porque exatamente nesse momento onde as ações derreteram, se você olhar os títulos do Tesouro, os pré-fixados também derreteram. Então, como eles oscilam muito, não é ideal ter em reserva de oportunidade, porque justamente no momento que você precisar utilizar, invariavelmente também não vai ser um bom momento você vender o título, tá? A menos que ele seja um título pós-fixado como a LFT. Tá? Essa seria a explicação. Tá ok, João Paulo? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Meu nome é Matheus. Sou de Santo André, São Paulo. Gostaria primeiro de agradecer pelo conteúdo. Sem dúvida, o melhor de finanças no YouTube brasileiro. E minha pergunta é sobre o beta do CAPM. Se o risco de uma empresa que ela não dê lucro, qual o sentido de usar uma medida do mercado de ações que em nada tem a ver com o operacional da empresa como medida de risco relativo? Bom, Matheus, Matheus de Santo André. Vamos lá, Matheus. É uma pergunta novamente sobre beta e CAPM. Né? Eu expliquei bastante aqui sobre isso, mas não tem realmente o foco da sua dúvida. Até por isso a sua pergunta foi selecionada, tá, Matheus? Mas vamos lá. Quando você fala que o risco de uma empresa ela não dá lucro, por que o beta, que é uma medida do mercado de ações, é utilizado se não tem nada a ver com o operacional da empresa? Tem a ver sim, tá, Matheus? Porque as ações no mercado, quando você olha o beta, você está olhando as oscilações passadas, as variações da ação em relação ao mercado no passado. E por que as ações têm oscilações variam? Porque a empresa, o operacional da empresa, ou uma hora está sinalizando que ela vai bem, outra hora está sinalizando que ela vai mal. Vem uma crise, está sinalizando que ela vai faturar menos, vai vender menos, ou seja, vai dar menos lucro, vai gerar menos caixa. A economia melhorou, aí aquela empresa dá sinais que ela vai começar a vender mais, dar mais lucro. Então, a oscilação do preço da ação na bolsa tem tudo a ver com o operacional da empresa. Óbvio que tem ali um componente especulativo no curto prazo, as pessoas operando, comprando e vendendo, mas também quem está especulando está de olho no operacional da empresa. Ele está olhando, essa empresa eu acho que ela vai crescer muito. Por quê? Porque ela dá sinais de que vai ter uma projeção de crescimento maior, vai vender mais, vai dominar mais o mercado, ela é melhor que o concorrente, tem um monte de sinais que ela dá que fazem com que os investidores comecem a comprar aquela ação, e aí aquela ação começa a subir. Então, a oscilação do preço das ações no mercado de ações tem tudo a ver com o operacional da empresa, ok? Isso é capturado pelo beta. E aí, a única recomendação que eu falo é ajusta esse beta estatístico justamente pela pergunta do colega aí que fez anteriormente, na teoria do bottom-up beta, que está no apêndice do meu livro, que é exatamente você pegar o beta estatístico e ajustar ele um pouquinho mais pela realidade quando você olha o risco financeiro da empresa, quando eu olho a alavancagem financeira. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori. Meu nome é Wendel e falo de Manaus. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e muito sucesso. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a taxa de desconto na precificação de ações. Quando eu realizo uma análise, eu ultimamente evito utilizar o CAPM, porque de acordo com a metodologia,
é uma taxa média usada pelo mercado. Entretanto, para os meus objetivos, eu desejo um retorno específico. Portanto, a taxa média de mercado pouco diz respeito, e levando em consideração que acredito que os riscos corporativos são mais importantes do que a volatilidade do papel em bolsa, vejo o CAPM como uma distorção para os meus objetivos. O que o senhor pensa sobre o assunto? Obrigado. Wendel, de Manaus. Vamos lá, Wendel. Bastante pergunta hoje, né, sobre CAPM e beta. Agora a sua específica sobre o CAPM. O CAPM, na realidade, eu não sei o que você chamou de média do mercado. Quando você olha, que você está olhando alguns parâmetros como o retorno de mercado, se você estiver olhando para o Ibovespa, você está olhando a média do mercado, você está olhando a média do mercado, tá? Então não sei se você está pegando uma média absoluta, né, que você pegou de cálculos de CAPM e tirou uma média, ou se você está pegando a média para calcular o CAPM. Então, se você está pegando a média para calcular o CAPM, tem todo sentido. Agora, o CAPM não é perfeito. Está longe de ser perfeito. Ele tem várias falhas na sua concepção. São falhas teóricas, não convém eu explicar, porque está ligado a coisas assim que não faz muito sentido para quem não está na área, para quem não estuda, né? Quando eu falo de movimento browniano, um monte de coisa, que os críticos da teoria dizem que ela tem uma falha na sua concepção. Então, o CAPM não é perfeito, mas ainda é a melhor metodologia a ser utilizada. Não tem nada melhor do que ela. Então, todas as metodologias são imperfeitas, mas o CAPM, dentre das imperfeitas, que ela também ainda é a melhor. Então, por isso o CAPM é utilizado. Agora, o CAPM, intuitivamente, tem tudo a ver com a sua dúvida. Você colocou na sua dúvida cuja oportunidade que você quer ter para investir naquela ação, o seu retorno. O CAPM está dizendo exatamente isso, tá, Wendel? Porque qual que é a fórmula do CAPM? É o retorno livre de risco. Começar do início, né? Qual o retorno que eu espero de um ativo? O CAPM está dizendo isso, né? O retorno esperado de um ativo é o retorno livre de risco mais um prêmio de risco pelo ativo. Tá ok? E como é calculado o prêmio de risco? Como nas dúvidas anteriores, é o beta da empresa vezes o prêmio de risco do mercado. E como é calculado o prêmio de risco do mercado? É o retorno do mercado menos o retorno livre de risco. Nossa, professor, você complicou pra caramba. Não. Coloca essa fórmula, vou pedir para o editor pôr essa fórmula aqui, que você vai ver. Então, retorno de mercado, se eu estou olhando para o Ibovespa, é o Ibovespa. Então, eu pego o retorno de mercado dos últimos 10 anos do Ibovespa, sei lá, vou arredondar os números para ficar fácil. O retorno dos últimos 10 anos do Ibovespa, que é o retorno do mercado, deu 12%. E o retorno livre de risco hoje é 2%. O retorno livre de risco é o ativo livre de risco, que é o título público, que não tem risco de crédito. Então, por isso que é livre de risco. Por quê? Como eu sempre falo, porque o Estado, mesmo Estado que toma dinheiro emprestado de você, é o Estado que imprime dinheiro para te pagar. Então, por isso que não tem risco. Então, vamos pegar esse exemplo. O retorno de mercado é o Ibovespa, nos últimos 10 anos deu 12%. E o retorno livre de risco que eu estou olhando é os 2% da taxa Selic. Então, 12 menos 2, 10. Então, retorno de mercado menos retorno livre de risco, 10%. Por isso ele chama prêmio de risco do mercado. Por quê? Porque o mercado está pagando 10% a mais do que o retorno livre de risco. Então, o prêmio de risco do mercado. O que é prêmio, né? O que eu pago de prêmio, o que eu pago a mais. Então, o prêmio de mercado é 10%, que é o que eu acabei de achar nesses parênteses aqui. Retorno de mercado menos retorno de risco. Ah, tá, mas eu não estou olhando para o mercado como um todo, que talvez seja a sua dúvida. Eu estou olhando para a média. Eu quero saber qual que é o prêmio de risco do ativo. Ah, eu estou investindo na empresa XPTO. E a XPTO tem um beta de 1,2. Beta de 1,2 está exatamente dizendo que essa ação é mais arriscada 20% do que o mercado. Quando eu comparo, né, a empresa com o mercado, eu estou achando o beta. Um beta de 1 quer dizer que ela tem o mesmo risco do mercado. Um beta de 1,1 quer dizer que ela tem 10% mais de risco que o mercado. Um beta de 1,2 quer dizer que ela tem 20% a mais de risco que o mercado. Um beta de 1,3 quer dizer que ela tem 30% a mais de risco que o mercado. Por quê? Porque o beta é um fator, tá? Então, 1,2 quer dizer 20% a mais de risco. Então, o prêmio de risco do mercado é 10%, eu pego um beta de 1,2, que é da empresa que eu estou querendo avaliar, e multiplico pelo prêmio de risco do mercado. Então, 1,2 vezes 10 dá 12. Olha a lógica. Então, se eu fosse investir no mercado como um todo, eu queria a média. A média do mercado, do prêmio do mercado é 10%. Ah, por que é 10%? Porque ela dá 10% a mais de retorno do que o ativo livre de risco. Ah, tá, mas eu não estou investindo no mercado como um todo. Estou investindo na empresa XPTO. Ah, a empresa XPTO é 20% a mais arriscada que o mercado. Por que ela é? Porque o beta dela é 1,2. Então, ela tem que dar 20% a mais de retorno que o mercado. Quanto que o mercado dá de retorno? 10%. Então, ela tem que dar 12%. Então, esse é o prêmio de risco do ativo. Ah, mas eu quero investir nessa empresa. Eu já tenho o ativo de risco. Meu dinheiro já está lá, sei lá, numa LFT.
como eu disse no exemplo anterior. Eu já tenho lá, sei lá, 2% garantido. 2% está garantido. Eu tenho. Retorno livre de risco. O que eu preciso a mais para investir nessa empresa? O prêmio de risco do ativo. Quanto que é? 12%. Então, quando eu faço a conta toda, dá 14%. Então, o retorno esperado do ativo dessa empresa é 14%. Por quê? Porque 2% eu já tenho e eu quero 12% a mais de prêmio para eu poder investir nessa ação. Eu só tiro o meu dinheirinho lá da LFT, que eu já tenho 2% garantido, se eu tiver um retorno de 12% a mais. Ou seja, no total eu tenho 14%. Então o CAPM intuitivamente está dizendo exatamente isso. Ele está olhando a média do mercado, ajustando pelo risco da empresa que você quer investir, né, e somando isso no que você já tem. Você já tem um retorno de risco. Técnico demais, espero que você tenha entendido a explicação, tá? E, pessoal, essa edição, então, vai ficando por aqui. Infelizmente, tem que acabar, né? Mas no sábado que vem a gente se vê novamente, tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para receber aí sempre os novos episódios aí do nosso podcast e os vídeos regulares aí de quarta-feira. Já voltamos aos vídeos regulares após terminar aí a segunda temporada da Fábula do Estado da Ilha, que espero que todos tenham apreciado. Tá ok? Então, um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.